Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, no livro de Levítico, no seu capítulo 23. Nós vamos ler apenas 2 versículos, versículos 23 e 24. Livro de Levítico, capítulo 23, versos 23 e 24. Se você quiser acompanhar, o texto também está projetado aqui na nossa parede. Nós hoje vamos falar sobre a festa das trombetas e o seu significado. Assim nós lemos na palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra nesta noite. Meus irmãos, nós estamos estudando as festas do povo de Israel. Estamos vendo o livro de Levítico, que foi o livro que Deus deu ao povo de Israel assim que tirou os israelitas da escravidão no Egito. E Deus lhes ordenou que fosse construído um santuário, o tabernáculo, para que Deus pudesse morar no meio do seu povo. Nós temos visto como isso é uma obra de extrema bondade e graça da parte de Deus. Lá no Jardim do Éden, Deus e o homem moravam juntos, e o homem sem pecado habitava na presença de Deus. Quando Adão e sua esposa pecam e se colocam debaixo de juízo de Deus, eles são expulsos do jardim, e há inclusive uma guarda colocada por Deus na porta do Jardim do Éden para impedir que eles retornem, porque a presença pecaminosa de Adão e sua esposa Eva são incompatíveis com a santidade do Jardim do Éden. Mas Deus não os deixa sem esperança. Deus diz que vai colocar inimizade entre aquele casal e a serpente, e que vai trazê-los de volta para si quando um descendente da mulher esmagar a cabeça da serpente. Nós sabemos que esta promessa se refere ao Senhor Jesus, e sabemos que Deus estava prometendo, portanto, àquele casal pecador, que as coisas não ficariam assim para sempre. Lá no Egito, quando Deus tira o seu povo da escravidão, traz os israelitas até os pés do Monte Sinai e manda que uma casa seja feita, uma tenda seja feita, para que ele habite no meio do seu povo, este trágico rompimento começa a ser revertido. Deus morava com o homem no Jardim do Éden, e ele passa a morar novamente no meio do seu povo de Israel. O problema é que Deus continua santo e o povo continua pecador, e então é necessário que essa convivência seja regulada de maneira muito clara, para que a presença santa de Deus não consuma os israelitas pecadores. É por isso que o livro de Levítico é dado, para que as pessoas saibam como se convive na presença de um Deus santo, sendo pecadores. O livro de Levítico é o livro que mais fala sobre santidade em toda a Bíblia. A palavra santidade aparece 93 vezes no livro, dando a ideia de que aquele povo deveria ser separado para Deus. Também uma frase muito característica do livro é: eu sou o Senhor, eu sou aquele que resgatou vocês, que está morando no meio de vocês, que está salvando vocês e que tem instruções bondosas e amorosas para que vocês sigam. Não porque Deus é um ditador arbitrário, mas porque Deus quer se relacionar com o povo pecador. E se este povo não se comportar apropriadamente, será consumido pela própria santidade de Deus. E a justiça de Deus requererá que aqueles pecadores que se aproximam inadvertidamente, inapropriadamente, sejam consumidos. Portanto, o livro de Levítico, embora seja um pouco complexo para os leitores dos nossos dias, é um livro onde devemos enxergar profunda misericórdia. Deus, nos capítulos iniciais, fala que vai aceitar as ofertas dos israelitas. Ele chama Moisés para dentro da tenda, e é o próprio verbo, Deus chamando para dentro da tenda, é a exata oposição daquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden, quando Deus expulsou o homem para fora do jardim, e agora ele chama os seus adoradores para dentro. Tragam-me ofertas. Celebrem a colheita, celebrem a salvação, celebrem o perdão, celebrem a comunhão de uns para com os outros, através dos muitos sacrifícios que são narrados no início do livro. Nós depois vimos também no livro de Levítico que Deus orienta a alimentação do seu povo, que Deus orienta o vestuário do seu povo, que Deus orienta a própria higiene da casa do seu povo, e que Deus está interessado em muitos detalhes de todo o seu povo.
Não há aspecto da vida que não seja um aspecto religioso. A maneira como nos vestimos, a maneira como nos alimentamos, a maneira como dispomos dos nossos bens, tudo está relacionado ao compromisso que temos para com Deus. E o livro de Levítico deixa isso bem claro. No capítulo 23, que temos estudado já há algumas semanas, nós temos visto que Deus abriu a agenda do povo de Israel e marcou os feriados. Deus disse: eu tenho santas convocações para vocês, e vocês vão separar estas datas no calendário para mim. Nós estamos hoje num dia que, na nossa língua portuguesa, chamamos de domingo, vindo do latim de dominus, aquele que domina, o Senhor. É o dia do Senhor. Esse dia não é um dia para nós, é um dia para Deus, e fazemos muito bem em estar na casa de Deus hoje, porque este é um tempo do Senhor, como também deve ser vivido para o Senhor a segunda-feira, o sábado, a quinta-feira, mas este dia em particular é um dia que Deus agendou para comparecermos diante dele. Deus fez isso com o povo de Israel através de muitas festas, e cada uma delas apontava para trás, para a frente, para o futuro, para o passado, presente e futuro, se assim formos falar de modo melhor. A primeira festa que nós já estudamos, e você que nos visita, você que nos acompanha pela primeira vez neste ciclo de pregações, você pode resgatar isso no nosso canal do YouTube, nós falamos em detalhes sobre isso. Mas a primeira festa que Deus manda celebrar é a festa da Páscoa. Muito obrigado, meu irmão, eu havia esquecido, Deus o abençoe. A festa da Páscoa lembra que o povo estava escravizado lá no Egito e que Deus concedeu liberdade ao povo de Israel. E esta liberdade foi concedida quando Deus julgou os egípcios, passando com o seu anjo destruidor e ferindo os egípcios, para que estes libertassem os israelitas escravizados. Então, um hebreu, vivendo lá nos dias do reino de Israel, quando ele celebrava a Páscoa, ele se lembrava: eu fui escravo lá no Egito, meus antepassados estiveram lá escravizados. E agora? Agora eu celebro a liberdade e a vida na terra de Canaã, agradecendo a Deus e comemorando esta liberdade. Mas e para o futuro? O que a Páscoa haveria de apontar? Ela apontaria para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se os hebreus foram libertos lá no Egito e poupados da destruição, porque mataram um cordeiro sem defeito e passaram o sangue daquele animal na porta, nós todos fomos libertos dos nossos pecados, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus morreu no dia exato da Páscoa. Nós vimos que ele entrou em Jerusalém com 4 dias de antecedência, do mesmo jeito que se devia separar o cordeiro pascal com 4 dias de antecedência. Nós vimos que aquele cordeiro era examinado para ver se não tinha nenhum defeito e que Jesus foi testado e examinado por escribas, por fariseus, por Pilatos e por Herodes, e ninguém viu defeito nele. Nós vimos que o cordeiro da Páscoa entrava no templo e era amarrado ali para ser sacrificado às 9 horas da manhã, e Jesus foi pendurado na cruz às 9 horas da manhã. Vimos que o cordeiro costumava ser imolado às 3 horas da tarde, e às 3 horas da tarde Jesus Cristo disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus morreu no exato momento da Páscoa, cumprindo algo que Deus desenhou lá na vida dos israelitas lá atrás. Eu é que liberto vocês, eu é que lhes dou a liberdade. E Jesus disse isso com todas as letras: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Depois nós estudamos a festa dos pães asmos. Junto com a carne do cordeiro pascal, os hebreus deveriam comer pão sem fermento. Um pão que era feito às pressas, um pão que lembrava a eles que no dia da Páscoa Moisés falou: pessoal, é hoje à noite, todo mundo faz comida para a viagem, não dá para fazer pão e esperar fermentar, tem que fazer pão duro mesmo, pão sem fermento, pão emborrachado, mas a gente vai levar esse pão hoje à noite, estamos saindo esta noite. E porque para esperar o pão fermentar você precisava colocar um pedaço da massa anterior, e aquilo significava a vida dos dias passados, e Deus queria chamar o seu povo para uma nova vida na liberdade. O pão da viagem era um pão completamente novo. O pão asmo, sem fermento, lembrava da pressa de ir embora do Egito, mas lembrava que a vida do Egito ficou para trás também. E eles então, depois de comemorarem a Páscoa, tinham uma semana para comer pão sem fermento, lembrando: a vida de pecado ficou para trás. Fomos libertos pelo sangue do Cordeiro, a nossa vida agora é uma vida pura e santa. E os hebreus entendiam esse recado.
O que ficou mais claro ainda depois é que o Cordeiro Pascal, o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na data exata da Páscoa, esteve sepultado durante o dia seguinte, o primeiro dia da festa dos pães asmos. E ele que disse a nós que o seu corpo era aquele pão simbolizado na ceia, ele que nos disse que ele era o pão vivo que desceu do céu, ele esteve sepultado durante aquele sábado e o seu corpo não apodreceu. Cumprindo a profecia de Davi no Salmo 16, onde Davi dizia assim: tu não deixarás a minha alma na morte e nem permitirás que o teu santo veja corrupção. O nosso Senhor Jesus esteve sepultado durante o dia da festa do pão que não fermenta. E o seu corpo, que é o pão entregue por nós, não fermenta, não apodrece. Jesus tinha data para morrer. Jesus tinha data para permanecer sepultado sem que o seu corpo se corrompesse. Depois os hebreus comemoravam a festa das primícias. Quando começavam a colher a cevada, eles entregavam o primeiro molho colhido do campo para Deus, dizendo: Deus, o Senhor é quem nos deu a liberdade, tirando-nos do Egito, nos deu uma vida nova de santidade aqui na terra prometida, e o Senhor nos deu a chance de termos a nossa hortinha, a nossa roça, a nossa própria plantação. E o Senhor é dono da nossa vida e é dono da nossa produção. Aqui estão as primícias do que nós plantamos, consagramos ao Senhor. Os hebreus deveriam ser lembrados de que Deus era o dono da produção e deveriam consagrar a Deus o melhor de suas plantações. Mas isso também apontava para a morte de Jesus e sua ressurreição. Quando você trazia um feixe dizendo: Deus, acabei de colher esta cevada, aquilo significava que tinha um monte de cevada para ser colhido também. E aquilo que você apresentava a Deus dizia: o Senhor é dono disso e é dono do que vem atrás. Pois o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu no dia da Páscoa, que esteve sepultado no dia dos pães asmos, ele ressuscitou no dia das primícias, como as primícias da ressurreição. E a Escritura fala a respeito disso com muita clareza, dando a ideia que Jesus é o primeiro a ressuscitar em um corpo glorificado, para nunca mais morrer. E ele inaugura a esperança de todos aqueles que depois dele haverão de ressuscitar também. Depois, Deus ainda dizia ao seu povo que eles deveriam continuar a comemorar as colheitas. E depois de colherem a cevada, 50 dias depois eles estariam colhendo o trigo. E na colheita do trigo eles precisavam inclusive se lembrar de que havia estrangeiros entre eles. E eles não deveriam rebuscar a lavoura, indo atrás de todos os restinhos da plantação, mas deveriam deixar uma sobrinha ali para que os estrangeiros pudessem se servir também da bênção que Deus dava ao povo de Israel. Houve um tempo em que o povo de Israel não pôde plantar e colher porque estava no cativeiro. E o povo se lembrou que exatos 50 dias depois de ter sido liberto do Egito, lá na Páscoa, eles estavam no pé do Monte Sinai, recebendo a lei de Deus. É o dia de Pentecostes. Bom, também é injusto tentar explicar tudo para você aqui, nesses poucos minutos de introdução, mas o dia de Pentecostes também foi cumprido na vida e no ministério do Senhor Jesus. Aquele que era as primícias da ressurreição começa a colher uma multidão enorme de convertidos. 3.000 pessoas se apresentam e creem no Evangelho, dando a ideia de que Cristo é as primícias, mas agora a colheita dos remidos começa a acontecer no dia de Pentecostes. E se 50 dias depois da Páscoa no Egito, o povo estava nos pés do Monte Sinai, recebendo as tábuas da lei, 50 dias depois que Jesus morreu na cruz, o povo estava lá no templo e a lei de Deus estava sendo dada pelo Espírito que a escrevia no coração do seu povo. Ou seja, tudo o que aconteceu lá no povo de Israel foi cumprido na vida de Jesus. E tudo isso envolve inclusive o que acontecia nas plantações, nas colheitas, no ciclo da agricultura. Sabe o que temos visto aqui, meus irmãos, caros amigos visitantes? Nós temos visto que o Deus da Bíblia, o Deus do povo de Israel, o Criador de todo o universo, tem absolutamente todas as coisas sob o seu controle. E ele escolheu um povo para revelar a sua verdade, o povo de Israel. O povo que nos deu a Bíblia Sagrada, esses livros santos, inspirados, maravilhosos, verdadeiros, divinos, onde nós podemos aprender sobre Deus. Este livro que nós estudamos com amor e com paixão todos os domingos, porque esse livro nos nutre, esse livro nos alimenta. E quando aprendemos o que Deus fez na história daquele povo, nós percebemos que Deus preparou aquele povo para enxergar, para discernir o Filho de Deus que viria, o nosso Senhor Jesus Cristo.
E Deus até mesmo coordenou os eventos da história para que isso acontecesse. Jesus morreu no dia da Páscoa, esteve sepultado na festa dos pães asmos, ressuscitou no dia das primícias, enviou o seu Espírito Santo no dia de Pentecostes, e todas essas coisas já foram cumpridas na sua primeira vinda. São 7 festas que o livro de Levítico mandava o povo celebrar, e as 4 primeiras já se cumpriram. Agora, nesta noite, nós começamos a estudar as festas que ainda não se cumpriram. Ainda há algumas coisas para acontecer. Nós estamos esperando Jesus Cristo voltar. Nós cantamos a respeito disso. E nós falamos muito de que quando Jesus voltar, a trombeta vai tocar. E é exatamente esta a 5ª festa que é ordenada lá no livro de Levítico, no capítulo 23, como nós lemos. A festa das trombetas. O livro de Números também tem uma lei a respeito disso, onde alguns detalhes adicionais são fornecidos. Mas eu quero me concentrar basicamente no título da festa. Lá no livro de Números, no capítulo 29, você vê sendo dito assim: no primeiro dia do 7º mês, será um dia de sonido de trombetas. Bom, você já ouviu um berrante tocando? Sim? Pois é, a trombeta que se tem em perspectiva aqui é parecida com aquilo, só que um pouco mais sem graça, porque o chifre não é de boi, é de carneiro. O som não se parece com o trompete que a gente ouviu no culto hoje. A trombeta que os nossos irmãos do passado tinham em mente era um pouco mais rústica, vamos chamar assim. Mas aquilo era carregado de significado para os nossos irmãos. Vocês vão tocar trombetas e vão fazer isso no primeiro dia do 7º mês. O dia é muito específico. Você deve se lembrar que quando Deus instituiu a festa da Páscoa, Ele falou assim: o calendário vai mudar. Agora, a Páscoa vai acontecer no primeiro mês do ano. Troca o calendário. E eu falei aqui, e eu repito agora para você que porventura tenha se esquecido, que o primeiro mês do ano normalmente era o 7º. E agora Deus falou: não, troca. É como se Deus adiantasse ou atrasasse o calendário em um semestre. E quando você pensava no calendário anterior, ele era o calendário do rei. O 7º mês, então, que nós estamos tendo em vista aqui, era o primeiro mês do rei. E Deus chega e diz assim: não, vamos celebrar a salvação de vocês. E vamos lembrar o que eu fiz por vocês. E vamos colocar agora a fé e o calendário religioso em primeiro lugar. E então, o primeiro mês vai ser o mês de Abíb, o mês da Páscoa, o mês dos pães asmos, o mês das primícias. Nós vimos hoje pela manhã que, neste primeiro mês da religião, da história da redenção, aconteceram as festas que já foram cumpridas na pessoa e na vida e na obra do Senhor Jesus. Mas agora, neste 7º mês, que nada mais é do que o calendário do rei, começam a acontecer as festas que ainda não foram cumpridas. É como se nós disséssemos: Deus já se manifestou como nosso Redentor. Deus já ofereceu a salvação. E as festas do primeiro mês do calendário novo já se cumpriram. Mas Deus ainda não apareceu ao mundo como o Rei absoluto de todas as coisas. Isso vai acontecer quando se cumprirem as outras festas. Muitas pessoas olham para nós e dizem assim: onde está o teu Deus que eu não vejo? Eu vejo tanta maldade no mundo, eu vejo tanto problema no mundo. E parte da nossa resposta deve ser: nosso Deus já se manifestou de maneira salvadora. E você não deveria desperdiçar a oportunidade. A janela para o arrependimento ainda está aberta. O convite para que você se quede aos pés de Jesus e implore por salvação continua estendido. Mas haverá um momento em que ele não virá mais como Salvador, mas virá como Rei e virá como Juiz. E nós cantamos sobre isso no culto, dizendo: o Rei da Glória virá, vestido de glória com todo o seu poder. Num primeiro momento, nosso Senhor Jesus Cristo veio num estado de humilhação. Não houve nele formosura, como nós lemos em Isaías 53. Quem olhava para ele sequer o valorizava, era um homem comum. Mas quando ele vier com toda a sua glória, como rei, todo olho o verá. E não será possível desprezá-lo mais. E é importante, portanto, que pensemos a respeito disso. O momento da salvação já se cumpriu. As festas da primavera já se realizaram em Cristo Jesus. Estamos vivendo um tempo de verão, mas daqui a pouco chega o outono, quando o Rei virá. E quando o Rei vier, a trombeta vai tocar.
E aí então é importante que a gente pense um pouquinho arqueologicamente sobre o que isso significava para quem morava em Jerusalém naquela época. Você está vendo aí uma maquete, né? Uma reconstrução do que seria o templo nos dias de Jesus. O templo reconstruído por Zorobabel desde o cativeiro babilônico era basicamente aquele prédio ali. Mas Herodes fez uma estrutura muito grande, poucas décadas antes da vinda de Jesus a este mundo. E todo este monte que você percebe aqui são construções que foram feitas poucas décadas antes da vinda de Jesus. E bem aqui neste cantinho é aquilo que a gente chama de pináculo do templo. E se você coloca em escala, talvez você esteja vendo uma escada aqui, um pequeno arco, se você coloca isso em escala, era alguma coisa mais ou menos deste tamanho. Era um canto, eu não tenho palavra melhor para isso, de cerca de 40 metros de altura. Foi para aquele cantinho ali que Satanás levou Jesus e falou assim, você não é filho de Deus? Então pula. Você consegue entender o drama? Em escala, uma pessoa aqui, você consegue imaginar quantas pessoas cabiam aqui? É disso que Satanás estava falando, é disso que a Bíblia nos narra. Bom, ali naquele cantinho, ali em cima, que você pode imaginar que era bem aqui, foi encontrada esta pedra. Talvez seja possível que a gente apague um pouco as luzes aqui da frente. Fábio, você pode fazer essa gentileza? Porque a nossa luminosidade boa agora está nos atrapalhando um pouco. Esta pedra que você vê aqui, ela tem um certo cantinho aqui, ó, e bem aqui tem umas inscrições em hebraico. E se você visita Jerusalém hoje, você vai ver que inclusive há explicações disso, e até aquele tour, onde você pode ser guiado com explicações em áudio no seu fone de ouvido e tal. Eu não estive lá, é o sonho da minha vida, mas a internet a gente consegue fazer alguma coisa, né? Então eu consegui baixar muita coisa sobre isso. E esta pedra que está aqui, ó, tinha uma inscrição. E nessa inscrição estava dizendo, aqui é o lugar para tocar a trombeta. E ela foi encontrada, esta pedra enorme, você percebe que você está nos cantinhos do templo, aqui é a parede de sustentação do templo, ela foi encontrada mais ou menos aqui embaixo, essa pedra. E o que essa pedra dizia? Aqui é o lugar de soar a trombeta. Qual era a ideia? Que ali naquele cantinho havia um buraquinho, possivelmente parecido com esse, onde o sacerdote fazia soar a sua trombeta. Quando? Bom, pelo menos você já sabe, no primeiro dia do 7º mês, no dia da festa das trombetas. Outros especulam que todo sábado era dia de tocar. Então, quando chegava a sexta-feira à noite e o sol estava se pondo, então o sacerdote subia até ali para tocar. Você consegue ter uma ideia de como seria aquela altura e a visão da cidade para o lado de baixo? E se você acompanha uma maquete de Jerusalém nos tempos de Jesus, que está disponível para visitação num hotel lá em Jerusalém, você tem a ideia de que aquela localização era aqui. E tocando a trombeta deste alto lugar, todo mundo da parte baixa da cidade, a parte mais habitada pelos judeus, poderia ouvir aquela trombeta soando com muita tranquilidade. Havia um lugar muito alto para que a trombeta soasse e para que o povo ouvisse. Mas o que significa tocar trombeta? Bom, várias coisas acontecem ao som de trombeta no Antigo Testamento. As trombetas costumam reunir o exército. Você deve se lembrar que Neemias veio do cativeiro da Babilônia, ele estava na Pérsia depois, e ele vem para Jerusalém para reconstruir os muros. Mas os inimigos estão com inveja, estão com ciúme, e querem atacar a cidade de Jerusalém. Então ele precisa pedir aos seus construtores do muro, com uma mão você carrega a pedra, mas com a outra você carrega a espada. E vai todo mundo construir o muro, mas se o inimigo estiver vindo, nós vamos tocar a trombeta. E onde você escutar o som da trombeta, corre para lá. Porque é de lá que nós vamos organizar a nossa força de resistência. Então perceba que Neemias faz exatamente isso. O que tocava a trombeta estava junto de mim, diz Neemias. O corneteiro, para quem já serviu ao quartel aí, né, sabe bem o que é isso. Eu acordava às 6 horas da manhã com o toque da alvorada, eu tinha que ir dormir de noite com o toque do silêncio, e o corneteiro dizia sentido, ombro, arma, descansar, ordinário marche. O corneteiro dava o comando. E quando o corneteiro tocava um toque específico, podia ser a hora que for, a gente tinha que acordar e ir até o lugar onde o som da corneta estava soando. É assim que se reúne exército até hoje.
E então o que Neemias está dizendo? Nós estamos muito separados no muro, longe uns dos outros. Estamos fazendo uma obra grande e extensa, mas os inimigos estão nos perturbando. No lugar em que vocês ouvirem soar a trombeta, corram para ali para nos encontrar. A trombeta reúne o exército de Neemias. Isso é muito claro para um judeu que ouve uma trombeta tocando. Mas a trombeta faz outras coisas. As trombetas anunciam calamidade. Do mesmo jeito que você tem hoje sirenes que anunciam tsunamis ou furacões, nós no Brasil não temos tanta percepção a respeito disso. Mas em outros lugares do mundo, quando soa uma determinada sirene, todo mundo sabe que precisa correr para debaixo de uma mesa, para debaixo de uma cama, para um lugar específico, deixar o prédio. Está vindo a catástrofe. E a trombeta também anunciava catástrofes. E o profeta Jeremias, por exemplo, fala a respeito disso. Ele diz assim: filhos de Benjamim, fujam de Jerusalém. Toquem a trombeta em Tecoa e levantem o facho em Bet-Aquerem, porque do lado do norte surge um grande mal, uma grande calamidade. É um aviso, está chegando uma grande calamidade. Veja então, a trombeta soa quando o exército deve se reunir. A trombeta soa quando a calamidade se aproxima. A trombeta soa quando troca de rei. Também é uma coisa interessante com a qual nós não estamos muito acostumados. Não é? Muitos de nós têm até medo de morrer sem ver a troca da rainha da Inglaterra, porque aquela mulher vive muito. Né? A gente não viu isso. Já trocou 10 papas, 50 presidentes americanos e a rainha está lá. Mas quando isso acontece, é costume haver uma parada, um desfile e uma trombeta que está anunciando um novo rei. E foi assim que Davi mandou que se preparasse a entronização de Salomão, seu filho. Absalão estava promovendo um golpe e Davi não queria que aquilo prosperasse. E havia também outros filhos, como o caso de Adonias e outros tantos, que estavam tentando usurpar o trono. E Davi então manda que Salomão seja ungido, e ele dá ordens para que Salomão seja colocado na sua mula, e que o sacerdote e o profeta estivessem ao lado de Salomão, para que a classe sacerdotal, a classe profética, estivesse apoiando o novo rei, que montava a mula do rei anterior. E aí então Davi diz que era para ungir Salomão, e então era para tocar a trombeta e dizer: viva o rei Salomão. Com isso, um novo rei está chegando, a trombeta toca. Você consegue perceber as muitas utilidades de uma trombeta? A trombeta reúne o exército, a trombeta anuncia uma calamidade, a trombeta anuncia que temos um novo rei, e a trombeta nos lembra que a vitória é certa. Quando nós lemos no livro de Números que o povo deveria guerrear contra os cananeus, nós nos lembramos que aquele povo deu uma vacilada antes, né? Quando eles foram espiar a terra de Canaã e viram o tamanho dos homens que moravam lá, dos 12 que foram, 10 voltaram com medo. Só Josué e Caleb tinham coragem de confiar em Deus ainda. Os homens eram grandes. E Deus então diz que aquele povo vai ficar no deserto por 40 anos, que aquela geração vai se renovar, mas quando fossem entrar em Canaã, eles poderiam fraquejar. Então Deus dá ordem a Moisés dizendo assim: vocês vão tocar as trombetas quando estiverem na guerra. E quando a trombeta tocar e vocês escutarem, vocês vão se lembrar que eu vou ganhar a batalha por vocês. Então, olha a linguagem de Deus falando com Moisés. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós e sereis salvos de vossos inimigos. Não só o povo lembraria, mas é como se Deus lembrasse, é como se Deus estivesse dizendo: toca a trombeta que até eu vou me lembrar que eu prometi isso. Deus não precisa, né? Deus não vai se esquecer. O povo é quem está sendo mais beneficiado com essa lembrança. Mas veja, quando toca a trombeta, a gente sabe que a vitória está chegando. Você já conseguiu ligar todas essas coisas com as músicas e as leituras que a gente fez no culto? Eu já posso terminar de pregar, mas eu vou deixar o óbvio um pouco mais óbvio, tá certo? O que a trombeta significa então? A trombeta significa que Deus vai reunir o seu exército. Nós lemos esse trecho, não é? Não, na verdade é um trecho paralelo. Mas veja o que o apóstolo Paulo fala. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, que é o seu general de batalha,
E ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Como é que Deus vai nos reunir? Como é que Deus vai fazer com que eu e você encontremos os nossos irmãos que já dormiram no Senhor e os nossos irmãos que estão em outros lugares do mundo neste exato momento cultuando ao Senhor? Como seremos reunidos para encontrar Jesus? Quando nosso Senhor Jesus estiver vindo dos céus com a sua comitiva de glória para reinar, e ele vai receber uma comissão que o recepciona de maneira gloriosa, vai uma comitiva enorme se encontrar com o seu Salvador, a sua igreja. Quem é que vai chamar esta comitiva? É a trombeta. É a trombeta. Então, o povo de Deus, o exército de Deus estará sendo reunido ao toque da trombeta. Depende de que lado você está, isso é boa notícia ou uma notícia terrível. A volta de Jesus é um dia maravilhoso para quem pertence a Ele, e um dia de dor, de choro, de ranger de dentes, de trevas, de profunda lamentação para quem se mantém rebelde a Ele. E as trombetas estão anunciando isso também. É um dia de calamidade. É um dia de calamidade. Então, nós precisamos nos lembrar de trechos bíblicos como este que lemos no culto desta noite. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo, dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. A ideia é que Joel está se dirigindo a um povo rebelde, que não teme ao Senhor, que não segue os seus mandamentos, que não se humilha diante de Deus. E esse povo enfrentará grande tristeza, grande calamidade no dia em que Jesus voltar. A trombeta vai anunciar isso também. A trombeta também vai nos lembrar da vitória que nos é assegurada por Deus. Veja, 1 Coríntios capítulo 15, onde o apóstolo Paulo diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Isso quer dizer, os que estiverem vivos no momento da volta de Jesus não passarão pela experiência da morte, mas terão o seu corpo transformado. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Irmão, tem uma trombeta que ainda não tocou. Está faltando essa trombeta tocar. Muita coisa já aconteceu. A Páscoa já se cumpriu em Cristo no dia da sua morte. Os pães asmos já se cumpriram em Cristo no seu sepultamento. As primícias já se cumpriram em Cristo na sua ressurreição. O Pentecostes já se cumpriu com a dádiva do Espírito Santo, mas as trombetas ainda não. Esta festa que o povo celebrava, tocando no primeiro dia do calendário do rei, lá no alto do templo, a corneta para que todos ouvissem, esta festa anuncia: a vitória está chegando. Lembrem-se, nossa vitória é garantida. Nós somos o povo de Deus, mas essa trombeta ainda não soou. E quando ela soar, nós vimos aqui que o nosso corpo mortal será revestido da imortalidade. O nosso corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade. E então, quando tudo isso acontecer, se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Nós ainda morremos, mas não morremos simplesmente porque ainda estamos condenados. Não, nossa salvação já se cumpriu em Cristo. Mas ainda estamos vivendo neste mundo de trevas, de dor, de Covid, de luto, de desemprego, de sofrimento. Mas logo chega o dia em que essa trombeta soa, e então a nossa vitória sobre a morte estará completada definitivamente. E esse vai ser o dia de um novo rei. Foi por isso que nós lemos na liturgia, em Apocalipse, que o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Veja, nós cremos que Jesus é rei, que ele já está reinando, entronizado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas ainda há pessoas que não cumprem a sua vontade. E o dia em que essas pessoas não mais farão a sua própria vontade impunemente está chegando.
E o dia em que o mundo inteiro se curvará ao Senhor Jesus e que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o Rei, esse dia está chegando. E sabe o que vai anunciar esse dia? Uma trombeta. O 7º mês é o mês em que o verão se encerrou. É o mês em que o outono começou. É a época em que a colheita acabou. Deus está colhendo. Jesus Cristo é as primícias da colheita. Em Pentecostes a igreja foi colhida, quando o trigo era colhido. Gente de todos os lugares do mundo estão sendo colhidos, mas a colheita vai acabar. E quando a trombeta tocar, acabou a colheita, chegou o Rei. E aí é hora de juízo e salvação. Esse é o 7º mês. É com base nessa compreensão que talvez você consiga entender um pouco mais um versículo que poderia parecer obscuro como este de Jeremias 8:20. Passou a cega, ou seja, passou a colheita, findou o verão e nós não estamos salvos. O que isso significava para as pessoas daquela época? Todo o tempo que a gente tinha de bom clima para plantar e colher já foi embora e a gente não conseguiu produzir mantimento o suficiente para enfrentar a estação do outono e do inverno. Nós não vamos ter o que comer lá para frente, porque enquanto deveríamos estar plantando e colhendo, fomos negligentes ou enfrentamos alguma dificuldade. Bom, essa é a mesma figura. Enquanto você vive hoje, a vida que você pensa que pode viver como bem quiser, está aberta a janela da oportunidade. E Deus está dizendo, eu estou chamando, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E João Batista, como temos visto na exposição do Evangelho de Marcos, está dizendo, arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino dos céus está próximo. E se eu e você não nos arrependermos, vai chegar uma hora em que a janela da oportunidade cessará, em que a colheita terá acabado, em que o Rei vai voltar ao sonido da trombeta. E se o verão tiver passado e você não estiver salvo, será uma situação de tremenda calamidade para você. O 7º mês é o início do ano civil, é o início do calendário do Rei. E é por isso então que o anjo está dizendo, o reino se tornou do Senhor e do seu Cristo. Como nós temos dito a você, né? Isso não é uma figura de zodíaco, de horóscopo ou de qualquer outra coisa. Isso é um calendário do povo de Israel do lado de fora e um calendário nosso, solar, do lado de dentro. As festas da primavera já se cumpriram. A Páscoa, os pães asmos, as primícias e o Pentecostes. Durante todo o tempo do verão, não tem festa nenhuma. Aqui é a nossa era. Aqui é a era da igreja. Aqui é a era da proclamação do Evangelho. Aqui é a era do arrependimento. O dia em que nosso Senhor Jesus Cristo voltar, aí acabou a oportunidade. Nós precisamos pensar nisso. Por quê? Porque as primeiras festas, Páscoa, pães asmos, primícias e Pentecostes, já se cumpriram historicamente na primeira vinda de Jesus. Tem muita coisa para acontecer ainda. E isso vai começar com o sonido das trombetas. Coisas que ainda não se cumpriram, mas que serão cumpridas no dia em que nosso Senhor Jesus voltar. Eu quero pensar com você, portanto, algumas coisas importantes aqui. Você é do povo de Deus? Você já entendeu que esse Deus da Bíblia Sagrada, esse Deus que se revelou ao povo de Israel, esse Deus que nos entregou o mapa da história da humanidade no livro de Levítico, dizendo, mandarei o meu filho para libertar vocês da escravidão do pecado, como eu os libertei da escravidão do Egito. Mandarei o meu filho para ser sepultado, mas vencer a morte sem experimentar corrupção e sem fermento, como eu fiz vocês comerem pão sem fermento quando saíram do Egito. Mandarei o meu filho para ressuscitar dos mortos no dia das primícias, como eu pedi a vocês que consagrassem a mim os primeiros frutos da sua colheita. Mandarei o meu Espírito Santo a vocês no dia de Pentecostes, da mesma forma que eu entreguei a lei a vocês no Monte Sinai depois da Páscoa. E depois de todas estas coisas, eu estenderei a vocês a oportunidade para o arrependimento, a época para a proclamação do Evangelho. E vocês terão, então, este prazo. Porque depois, quando chegar a hora de reinar absoluto neste mundo, com o meu povo, com o meu exército, eu farei soar a trombeta.
eu vou reunir o meu povo. E eu vou mostrar a esse povo que a vitória dele esteve garantida o tempo inteiro. E eu vou mostrar agora que o Rei Jesus está voltando e agora ninguém mais poderá contrariar a sua vontade. E o seu reino será absoluto sobre todas as coisas. E ai daqueles que não estiverem alinhados ao Senhor Jesus. Para estes, aquela ocasião será um dia de calamidade e de trevas. Deus está nos avisando destas coisas. E eu só preciso perguntar a você, quando essa trombeta tocar, o que vai acontecer com você? Como é que você está vivendo a sua vida? Você já entendeu que Jesus Cristo é o Rei? Será que a gente pode ler a Bíblia e ver que Deus coordenou a história de um povo todo como o povo de Israel? Que Deus trouxe esse povo a uma terra e organizou a vida desse povo no ciclo das colheitas, fazendo com que todas as colheitas, inclusive, apontassem para a história de Israel e para a vida do seu filho. Esse Deus Todo-Poderoso se revela neste livro maravilhoso que é a Bíblia, e Ele nos avisa que tem salvação para nós. Será que esse Deus, quando chegar a hora de vir em juízo, não vai responsabilizar aqueles que se mantiveram rebeldes a Ele? Como é que você tem vivido a sua vida? Esta igreja é uma agência do reino dos céus. Nós pregamos aqui a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O livro onde Deus nos deixou registrado tudo o que vai acontecer. Nós não temos todos os detalhes. Nós não sabemos em que dia. Alguns podem até estar experimentando essa pergunta curiosa. Pastor, mas se Deus fez Jesus ressuscitar no dia da Páscoa, se Deus fez Jesus morrer no dia da Páscoa, se Deus fez Jesus ficar sepultado no dia dos pães rasmos, fez Ele ressuscitar no dia das primícias, será que Jesus não volta no dia das trombetas? É uma pergunta interessante, mas a questão é que Deus já falou que essa data é só dele. E que esse dia vem como o ladrão. E que esse dia vem numa hora em que ninguém cuida. Se você soubesse que ia ter Covid, você teria comprado um pouco mais de moletom e chinelo, papel higiênico e outros itens que inflacionaram demais algum tempo antes? Mas a gente não sabe quando essas coisas vão acontecer. Nem podemos saber que dia o nosso Senhor Jesus vai voltar. O nosso mandamento é que estejamos vigilantes, que estejamos prontos, que estejamos preparados. E a minha oração é que você possa cantar conosco. Eu quero ver esse dia, eu anseio esse dia chegar, o dia da vitória em que virá o meu Salvador. Será um dia maravilhoso para mim. E eu espero que seja para você também. Se você está inseguro quanto a isso, hoje é o dia para o arrependimento. Hoje é o dia para você se quedar aos pés de Jesus, esse Deus maravilhoso revelado na Escritura Sagrada, clamar por perdão. Ele não recusa aquele que vem a Ele. Ele diz, todo aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. E Ele está de braços abertos a você que está cansado, sobrecarregado, oprimido, arrependido, para que você possa celebrar conosco essa certeza maravilhosa. O dia da vitória do nosso Salvador está a caminho. Logo, logo, a trombeta vai soar. A minha oração é que esta palavra seja uma advertência a você. Eu espero de verdade que com todo o carinho, com todo o amor que você possa sentir, eu esteja assustando você que não está coberto pelo sangue do Cordeiro. Eu esteja deixando você muitíssimo preocupado com isso. Caso contrário, eu não estarei amando você de maneira adequada. Vem um dia terrível por aí e você precisa estar preparado. Mas se você já está, louvado seja Deus, festeje comigo, comemore comigo e antecipe comigo esse dia. Cante comigo, Pai, eu queria tanto ver esse dia quando o meu Senhor vai descer, vindo me encontrar. Glória, glória ao Senhor, glória ao autor da minha fé. Vamos cantar esta música.